Olá pessoal, a gente vai começar essa aula agora e dar sequência, na verdade, a esse projeto de 30 questões para a gente tentar gabaritar a informática do INSS. Hoje a gente vai falar o seguinte, a gente vai falar sobre ransomware versus worm. O que seria isso? Isso, na verdade, é uma questão da CESP, de 2021. E eu vou chamar a atenção para algumas coisas, aqui antes. Primeiro, nessa questão a gente vai conseguir extrair bastante informações em apenas uma questão sobre vários conteúdos relacionados. E dessa forma você não vai ser pego desprevenido se cair alguma questão, não especificamente sobre ransomware, mas sobre outra coisa que esteja relacionada. Aí a gente começa o seguinte, a gente começa na questão aqui, falando o seguinte: a respeito de segurança e de cloud computing, julgue o item subsequente. No caso aqui, ele está falando de ransomware. Aí eu coloquei aqui o título, na verdade, aqui, o worm, a gente vai entender por quê. Mas ele fala aqui, vamos grifar isso aqui, só para vocês entenderem por que isso está dentro do tópico segurança e também cloud computing. Porque antigamente a gente usava disquete, CD-ROM, o pendrive também era muito mais utilizado do que é hoje em dia, só que hoje em dia a gente usa muito e-mail, acessa muitos sites também com informações na nuvem, ou seja, é, cloud seria nuvem, ou seja, então por isso que está dentro dessa disciplina. É, beleza. Aí quando a gente fala de ransomware ou worm, a gente está falando de malwares, ou seja, de pragas virtuais que utilizam-se da nuvem, na verdade, por meio de uma técnica chamada phishing, que se escreve, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui, se escreve assim, ó, eita, P H I S I N G. Ou seja, se isso aqui seria, se você for traduzir, seria pescar, ou seja, pesca, na verdade. Seria, se for explicar assim didaticamente, seria a pessoa manda milhões de e-mails para milhões de pessoas e no meio desses milhões de pessoas, alguns vão cair. Geralmente aqueles usuários que têm menos perícia. Aí, como que eles vão cair? Eles vão acessar, abrir o e-mail, executar o arquivo que é malicioso que vai estar no e-mail, ou acessar algum site, por exemplo, falando que é do Banco do Brasil, que seria da Caixa Econômica Federal, é, falando que você ganhou um prêmio, e na verdade não é nada daquilo, é um site malicioso que quer simplesmente roubar sua informação ou infectar seu computador. Então esse tema ele é muito quente mesmo para a prova, e a tendência é que caia alguma coisa na área de informática lá em relação a isso. A gente tem exemplos também do STJ, que já foi infectado com o vírus de ransomware, então foi bem propagado. Aí você imagina o seguinte: você está fazendo o concurso pro INSS. Então, você vai virar um servidor público. O que vai acontecer? Você vai ser muito visado. Então, você vai acabar tendo que conhecer esse conceito para você se proteger e proteger o ambiente lá, o órgão onde você vai estar atuando. Então, vamos para a questão aqui. Deixa eu só apagar. Cadê? Apagar isso aqui. Aí a questão fala o seguinte: ransomware é um programa malicioso de computador que se propaga por meio da inserção de cópias de si mesmo em arquivos criptografados,
Ou seja, com base nisso, tudo que eu falei até agora, você acha que isso está certo ou está errado? Dá um tempinho, ou seja, 1 segundo, 2 segundos, pronto, foi. É, vamos lá. O ransomware, ele pode ser considerado um malware, praga virtual, software malicioso. O Sebrasp ele pode chamar o ransomware de qualquer um desses nomes. Isso você tem que gravar isso, não adianta. Malware, praga virtual, software malicioso. São 3 exemplos de como o Sebrasp chama o ransomware. Outra coisa é o seguinte, o Sebrasp pode usar como que o ransomware ele atua. Ele criptografa, ele encripta ou ele cifra. São 3 palavras que o Sebrasp também pode usar para definir como é que o ransomware atua. Ou seja, o que seria isso? Seria colocar o arquivo de uma forma que você não pode ler. Você clica, abre o arquivo e no caso você não consegue entender nada porque ele está criptografado. E os arquivos podem ser docx, XLS, MP3, MP4, JPG, ou seja, qualquer tipo de arquivo, geralmente aqueles arquivos que você mais utiliza. Beleza. Só que tem um pequeno detalhe, além de você ter o ransomware que faz que criptografa os seus arquivos, impedindo que você use e pedindo resgate para você, para você ter essa possibilidade de ter os seus arquivos de volta. Tem um outro tipo de ransomware que ele bloqueia o seu dispositivo, no caso, impedindo que você acesse o seu dispositivo. Então são 2 tipos de ransomware. Um se chama crypto, que é o que criptografa os seus dados, e o outro é o chamado locker, que bloqueia os seus dados. Isso também pode cair também. Beleza. Qual é o tipo de... como que ele pede esse resgate? Moeda virtual, geralmente Bitcoin, para descriptografar. Então, como que você se protege? Como que você se protege do ransomware? Cópia, backup. Para o Sebrasp, essa é a forma que você se protege do ransomware. Você pode falar, o Sebrasp pode falar assim, força bruta, ou seja, depois que criptografou, você vai usar uma técnica chamada força bruta, ou seja, tentativas automáticas ou manuais para tentar descobrir qual é o código que descriptografa os seus arquivos. Isso é força bruta. O Sebrasp não aceita isso, ou seja, por força bruta não é possível recuperar seus arquivos. O pagamento também, a gente falou que é o que os hackers ou os crackers, na verdade, eles exigem, só que não é garantia. Então, para o Sebrasp também, o pagamento do resgate por meio de Bitcoin ou qualquer outra moeda virtual não é garantia. Por que eles pedem moeda virtual? Porque é mais complexo, é mais complicado ser rastreado. Eu acho que aqui a gente falou praticamente tudo. Outra coisa, só para finalizar, é o seguinte: o ransomware ele não se propaga, ou seja, a questão aqui está falando que ele se propaga. Cadê? Ransomware é um programa malicioso de computador que se propaga, ou seja, ele não se propaga no computador, assim como o cavalo de Troia, que é um outro tipo de malware, spyware, backdoor, ou seja, esses malware eles não se propagam. Os que se propagam são os vírus, os boot, worm. O principal que geralmente o Sebrasp costuma cobrar dizendo que se propaga é o worm e os vírus também. Então, se falar que ransomware, cavalo de Troia, spyware, backdoor se propaga, não se propagam. E eu acho que é basicamente isso. Amanhã a gente posta mais uma questão aqui para vocês e até a próxima. Esse vídeo ficou bem longo, mais do que o normal, só que tem muitas informações úteis aqui que essa eu tenho certeza que vai garantir uma questão para vocês.